quarto bloco de perguntas, eu queria que a senhora falasse para a gente da importância do olhar das mães sobre essas crianças que eventualmente podem ter alguma hipersensibilidade ou a própria síndrome de Irlen. As mães são muito acolhedoras, né? Então a mãe sempre ela acolhe esse filho com essas características que ele tem. E é muito interessante que quando elas trazem a criança para fazer o exame, para fazer a avaliação, no desenrolar dos testes, quando eu vou dando o resultado dos testes, elas me complementam com informações super interessantes. Sim. E é muito interessante que quando eu falo sobre a parte visual, quão aguçado, né, eles são para detalhes visuais, movimento, textura e etc., elas começam a me complementar contando casos da vida diária dessas crianças. Então, com frequência, elas falam assim, esse daí, doutora, agora eu sei por quê que ele gostava sempre de brincar debaixo da mesa da sala de jantar. Para poder esconder a luz. Ou então os lugares, sabe onde ele gostava de brincar? Na despensa e dentro do guarda-roupa. Olha só, que sabe? interessante. E aí começa a me contar detalhes que com frequência... só confirmam aquilo que você já estava, né? E a mãe às vezes fica no meio, ela fala, nossa, doutora, a senhora acredita quantas vezes que eu briguei com ele? Porque eu chegava no quarto e ele estava estudando com a luz quase apagada. Olha só. Só com o corredor aceso. Ele fechava a cortina para estudar e eu abria a cortina, ligava a luz, falava, meu filho, falta de luz faz mal para a vista. Nossa. E não é bem assim, não. A gente precisa da quantidade de luz que é importante, correta para cada um de nós. Entendi. Então, assim como a gente tem pessoas que adoram um som mais alto, né? Entra no carro e põe o ar. Tem gente que entra no carro e abaixa o volume. Então essa coisa de ver, às vezes, quando alguém fala pra gente, ler sem luz é proibido. Nossa, isso vai fazer mal para sua vista. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes, a baixa luz é aquilo que te dá mais conforto para ler. Exatamente. Tanto que, às vezes, você vai ver que até tela de computador, tem monitor de computador que é mais confortável do que o outro. E aquele meu celular era melhor, então eu vou mudar o brilho da tela e etc. O que você está fazendo? Você está trabalhando com as propriedades aí da luminância, que é brilho, intensidade, etc. Então, há uma variação na população. E essas pessoas, elas vão tentar... A luz é aquela que tem, né? É a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, diz que o ambiente tem que ter tantos, né? Tantos candelas de luz e etc. Que é o fotógrafo que ele usa lá, o fotômetro dele, a bancada da fábrica tem que ser assim, etc. E o computador tem que ser assim, e o auditório tem que ser assim. Que todas as pessoas são iguais nesse sentido. E não são iguais, não são. Então, essa criança que, pelo menos às vezes, agora se a mãe escutar, né? Ela vai deixar o filho adequar a luminância ao conforto que ele tem. Tanto é que se você quiser, por exemplo, ver uma leitura relaxante, à noite, para você ir dormindo, o que você faz? Você já coloca uma luz que te relaxa. Sim. Ela é melhor para você. Até para você porque ela relaxar não e dormir te estimulando. depois. Isso. Luz é um estímulo. Ele é altamente estimulante. Né? Então, o que acontece nessas crianças? Elas evitam ambientes que têm excesso de iluminação. São crianças que têm hipersensibilidade não só na visão, não é? Não, normalmente todos os órgãos dos sentidos são estimulados. Então é uma característica pessoal de cada um. Então quando a pessoa não gosta de muita luz, né, por exemplo, você entrar numa farmácia, num banco, no supermercado, é uma luminância muito alta. Então uma pessoa nesses ambientes, tem gente que para na porta da farmácia e fica esperando dentro do carro, ele não entra. Fala para a mulher, traz isso, ele mesmo não entra. Porque a farmácia normalmente é um lugar com muita intensidade de luz. Sim. Aquilo para eles é agressivo. É como se você estivesse no lugar e o som estivesse intoleravelmente alto, que aquilo chega a vibrar, a doer dentro do seu ouvido. A visão é a mesma coisa. Então, essas crianças têm um nível de captação, elas são aguçadas. Então, se eu sou mais aguçada, eu passo informação para o meu cérebro, porque nós estamos falando do quê? Dos órgãos dos sentidos. Sim. Então, nós temos visão, audição, tato, olfato, paladar aguçado. Essas pessoas têm um limiar mais elevado. E o mundo é formatado para o padrão intermediário, que é onde está o pelotão do meio, onde está 80% da população. Mas existem os aguçados. E esses, o que eles podem fazer? Bom, se for o rádio do carro, eu abaixo o volume.
Mas eu não posso fazer isso numa sala de aula. É. Eu não posso fazer isso num shopping center. É. Então, eu fico num ambiente desse, hiperativado, e o meu cérebro trabalha num regime de intensidade de estimulação que me deixa exausto. Por isso que traz um cansaço muito grande. E então, você imagina uma pessoa dessas... São consideradas pessoas antissociais, são os Isso, incompreendidos. são incompreendidos. Né? Então, uma pessoa dessa, ela não gosta de ir no shopping center. Ela vai no shopping center e ela senta na área de alimentação, tudo que ela quer ir embora. Porque ali, além de ter luz, ela tem movimento, barulho de prato, de gente andando, passando e cheiros. Uhum. É intolerável. Essas crianças, essas pessoas, são muito especiais para escolher o tecido que vão vestir. Então, elas não toleram etiqueta de roupa, incomoda demais. Essa roupa não, mamãe está me pinicando. E você não consegue saber o tanto que isso pode ser desconfortável, a menos que você seja igual a elas. É. Porque isso é familiar, Você acha sabe, que é Cris? frescura, né? Você começa a achar Acha que é frescura. É. Ele é muito chato. E às vezes a criança, uma mãe outro dia me contou, achei interessante, ela falou, doutora, fiquei constrangida. Eu estava numa comida aquilo, me servindo, meu filho do meu lado, ele falou, mamãe, isso não, está azedo. E era uma diferença de quase 1 metro de onde eu estava tendo a comida, ele já tinha percebido que aquilo estava azedo. Olha Eles só. percebem cheiros e tudo, com muito mais intensidade que a gente. Tem uma outra criança muito interessante aqui, que a mãe, inclusive, que me contou, e aí ele realmente foi em Confirmou. detalhes, a mãe pega, às vezes, o açucareiro e bate para sair aquela formiguinha pequenininha do açucareiro. E ele fala, mãe, para, olha esse cheiro de formiga. Entendeu? Aí, Ácido fórmico. ácido fórmico. Ele Gente, que percebe incrível. de uma distância, assim, ele percebe. É muito interessante o como eles são. Então, eles são o Podem quê? ser grandes profissionais de empresas, Exatamente. né? Trabalhar em fábrica de perfume. Isso, né? é textura, perfume, tudo. Mas às vezes é até ruim. Porque às vezes, por exemplo, você coloca uma cera, né, na casa, essas ceras que a gente põe de alto brilho, lavanda e etc. Uma criança dessa não tolera. É. Ela não tolera. Aquilo para ela é agressivo demais. Então você imagina numa No mundo, sala de de uma aula, forma geral, né? o barulho do giz, o ventilador do teto que gira com a luz passando e ele percebe isso tudo como se fossem os estímulos. Então é um cérebro hiperativado, agitado pelo nível, o índice de informação que ele tem de trabalhar. Sim. E então a criança se agita muito, o que muitas vezes é confundido com uma criança que tem TDAH, mas não, se ela vai num ambiente mais tranquilo, ela se aquieta. É. A professora muitas vezes faz isso. Os alunos estão muito agitados, ela diminui a luz, Sim. todo mundo fica quieto. Olha Você que vê a interessante. relação de luz com mobilidade física e etc. que tem que ter. A gente não enxerga a importância da luz que ela tem. Às vezes ela pode ser tão invasiva quanto o som mesmo, né? E tem uma história particularmente assim, que eu acho muito, me tocou muito. Foi de uma mãe, eu estava atendendo uma criança de 8 anos, e a mãe falou, doutora, eu vou contar um caso para a senhora. Quando meu filho nasceu, eu não conseguia amamentá-lo. Ele amamentava, eu amamentava um pouquinho de nada, ele parava e chorava. Tadinho. E eu queria muito amamentar. Então, daí 1 minutinho ele e parava. E nós dois fomos ficando absolutamente exaustos naquela guerra de amamentar, que é assim mesmo, na primeira semana, 10 dias. E eu e ele já não dormíamos mais naquela tentativa. E ele chorando. E eu resolvi um dia lá tentar, ele não gostava de banho, ele não gostava de nada. E eu resolvi que eu ia dar um banhozinho nele, para ver se ele acalmava. E era um final de tarde, e eu coloquei na banheira, e ele chorando e gritando e se esbatendo todo. E ele escapou da minha mão, eu segurei na banheirinha, assim, em cima da pia do banheiro, né, ali. Porque ele quase se afogou. Eu segurei ele molhadinho e dei 2 passos para trás. No que eu dei 2 passos para trás, as minhas costas bateram no interruptor de luz e eu apaguei a luz do banheiro. E ficou só a luz que vinha do vitrô. E ele quietou. Nossa. Aí eu pus ele de volta na água morninha. Doutora, eu dei o melhor banho que meu filho já tinha tido. Olha que Ele me incrível. deixou dar banho nele. Aí eu
tirei ele da banheira, enxuguei direitinho, passei por uma toalha sequinha e falei, quem sabe ele mama agora. Levei ele pro quarto, deitei com ele na cama, nem acendi luz nem nada, doutora. Com medo de mudar aquele momento mágico que ele estava calmo. E coloquei ele para mamar. Doutora, ele esvaziou uma mama e meia. E nós dois, doutora, eu nem pus ele para rotar nem nada. Eu e ele dormimos. Tadinho. Eu não sei quanto tempo eu dormi, porque quando eu acordei, já estava de noite, a família estava toda olhando a gente. Porque eles acharam que a gente vinha morrido. Porque a casa estava no mais absoluto silêncio, há mais de hora. Nossa, olha isso. E aí, doutora, que eu descobri que eu estava amamentando meu filho no Com claro, muita luz. sentada, que inclusive ele de frente, a cadeira que eu sentava, dava de frente para a janela aberta. Ah, E quando eu virava, ele ficava mais no ambiente mais escuro, ele mamava muito bem. Era a luz, doutora. E quando eu bati com as costas, eu apaguei a sanca do banheiro, que era toda com sanca. Era um sim. banheiro lindo, muito bem decorado, e ele não tolerava. olha só. Então, arquitetos atenção. também tem que ficar atentos. O LED é terrível para quem tem hiperaguçados. A luz fluorescente é muito mais difícil a tolerância com ela. A ideal seria a luz incandescente. Aquela que foi extinta infelizmente por causa de economia, foi que muita gente banida, não compra mais. Foi banida por questões econômicas. Sim. Porém, jamais foi consultado quem deveria ter sido consultado sobre isso, porque isso, inclusive, nos Estados Unidos hoje, está sendo revisto. Uhum. Porque a gente sabe que alterações de luminância ambiental induzem a depressão, a hiperatividade Nossa. e a agressividade. Tem lugares nos Estados Unidos que eles estão revendo toda a luz de LED de certos ambientes, porque cai o desempenho cognitivo e comportamental das pessoas. Ela é frontalmente alterada. Isso já é publicação de revista internacional. É preciso tomar cuidado. Pais, crianças hipersensíveis em ambiente com LED, elas não serão beneficiadas. A chance de haver um prejuízo ainda maior é muito grande. Gostou do conteúdo deste vídeo? Assista ao próximo bloco. O diagnóstico para uma vida nova.